Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais um vídeo. Não se esqueçam de se inscrever e colocar o sininho lá para receber as notificações, tá bom? O tema de agora é especialização precoce. O que é isso, hein, professor? Bom, basicamente é o menino se especializar em uma posição, tá? Num momento errôneo aí do processo, tá? E depois se condicionar apenas a essa posição, ok? Então existem algumas problemáticas aí. A primeira delas é o menino, uma determinada idade, ele tem um perfil de jogo para determinada posição, conforme ele vai se desenvolvendo, chega na adolescência, ele vai criando um outro perfil, ok? Se ele se condiciona a uma posição só e depois o perfil dele não atende aquela necessidade, ele perdeu todo um tempo de processo. Tranquilo? A segunda situação, que é muito complicada, por questão cultural, os meninos têm os ídolos deles, né? Mas os ídolos são os ídolos e eles são eles, né? Tem uma grande diferença e nada impeça que não seja, né? Quem determina aí é a genética, é o estímulo, né? Do menino, mas a gente vai ver na prática aí, em média, a posição do menino a partir de 13 anos, tá? Antes disso, com raras exceções, tem um menino que você vê que realmente é aquilo, mas mesmo assim, tá? No ambiente de escola de futebol, pela característica da escola de futebol, pelo nível de desenvolvimento, que é totalmente diferente de uma categoria de base, ele é atacante comigo. Quando ele vai para uma categoria de base, ele vira lateral, tá? Então são situações diferentes, tá? Onde eu quero chegar com isso? Estimulem os filhos de vocês a experimentarem outras posições dentro do jogo. Às vezes um menino é um baita de um lateral e ele tá lá preocupado em ser atacante do lado esquerdo, né? É uma escolha dele, porém tem que sempre pensar que existe o condicionamento a uma posição só, e durante o processo isso é complicado, tá? Então a gente trabalha muito com rodízio de posições em todas as idades. Não é porque o menino entrou com 14, 15 anos na escola que ele sabe realmente que posição que ele é, tá? Porque como ele não foi estimulado da forma correta lá atrás, e ele vem com um pensamento fixo, e é do ser humano, né? Ficar resistente a algumas mudanças, então isso prejudica muito aí durante o processo, tá? Pensem sempre nisso, estimulem. Não é demérito para ninguém ser um defensor, né? A gente que é da cultura do futebol brasileiro, que é da cultura do ataque, né? Mas hoje os jogadores que jogam atrás têm uma valorização gigantesca. Inclusive até o próprio goleiro, né? Para ser goleiro você tem que ter uma personalidade muito grande, tá bom? Os meninos sempre estão livres durante as rotações para escolher outras posições. Percebe-se que alguns ficam relutantes em fazer outras posições, né? A gente deixa eles se relacionarem e determinarem, que isso obviamente é uma sociedade, né? Então alguns meninos ficam mais passivos às decisões dos outros, outros são mais espertinhos, enfim, é o reflexo da sociedade, né? Então a gente sempre deixa eles de forma construtiva se organizarem dentro da quadra ou do campo, tá bom? Dias de jogos, obviamente o professor que determina, né? Senão a gente não cria um time. Se a gente for pegar as vontades de todo mundo, não dá para criar um time. Então a gente padroniza mais ou menos dentro das características que a gente está observando do menino, tá bom? Tranquilos? Obviamente que nada impede que durante o processo, devido aos estímulos, vai aumentando a compreensão de jogo do aluno, vai aumentando o repertório motor, o repertório de fundamentos, né? A questão cognitiva de compreensão do jogo, e obviamente o jogo dele vai mudando, tá? Então isso tem que estar sempre acompanhando. Tranquilos? Basicamente é o seguinte, que eu passo sempre para os alunos em aula,
existe uma grande lacuna entre gostar de ser e ser, tá? É no sentido de você querer fazer algo que você não tem característica para isso, tá bom? Basicamente, um baita num zagueiro quer ser atacante, né? Então, o que ele tem de bom, de excelência que tá lá atrás, ele deixa de fazer. Ao mesmo tempo, o inverso, tá? Então, essa é uma lógica aí do gostar de ser e ser. E isso é construído, vai se aprendendo. O menino, a maioria dos alunos, eles durante o processo, eles entendem, compreendem isso de forma natural, não é nada imposto a eles, tá? Que isso é muito importante. E aos pouquinhos eles vão se achando aí dentro da posição. Tá bom, gente? Obrigado, que é a Ponte Nova Europa.